Um bom dia, que a paz do Senhor esteja com todos. Hoje, pensando na lição da Escola Bíblica Dominical, eu pensei em fazer esse vídeo falando sobre a análise narrativa de 1 Samuel, no capítulo 17. Eu vou agora compartilhar uma tela. Existem essas obras aqui muito importantes para a análise narrativa. Essa primeira é a clássica acerca de análise narrativa. Ela está traduzida em português, a primeira edição, que lá fora foi lançada em 89, já tem bastante tempo. Em 2011, ela recebeu uma segunda edição, com algumas ampliações, e por isso eu coloquei aqui a indicação dessa segunda edição, que infelizmente a segunda edição ainda não está traduzida em português, mas vocês encontram ela em português, traduzida a primeira edição. Aqui também a clássica coleção de dicionários do hebraico clássico de Kleins, também foi lançado em 2011. E aqui uma obra importante do Fockelman. Ele faz extensas pesquisas na análise narrativa. Inclusive, ele faz muitas pesquisas nos 2 livros de Samuel. Foram até lançados em vários volumes. Todo um comentário sobre a análise narrativa dos 2 livros de Samuel. Aqui, especificamente, eu coloquei a tradução inglesa, também ainda não tem em português, do guia introdutório para a análise narrativa. Inclusive, neste livro, ele fala especificamente de 1 Samuel. Para que nós possamos fazer essa análise narrativa, primeiro vamos situar dentro do contexto mais amplo do livro de Samuel. O livro de Samuel, diferente, por exemplo, de Gênesis, que trabalha ciclos, a obra de Samuel, são 2 livros no original, na língua original em hebraico, você tem apenas um único livro. Trabalha os personagens integrados. Então você nunca tem um personagem agindo como o grande protagonista. Então Samuel logo vai agir junto com Saul. Saul nunca vai ser o grande protagonista também. Agora, Davi, pode-se dizer que a partir do capítulo 16, ele exerce um certo protagonismo, ainda que ele enfrentará inicialmente a grande oposição do rei Saul. De qualquer forma, nós podemos dizer que no capítulo 16 do primeiro livro de Samuel, nós temos uma nova seção dentro do livro, que é justamente quando Davi ele é apresentado. E justamente logo depois, no capítulo 17, você tem essa descrição do conflito, do combate que existe entre Davi e Golias. Por isso, é importante fazer essa comparação entre o capítulo 16 e o capítulo 17. Sabemos que lá no capítulo 16, ele é apresentado como ungido, Samuel o unge como rei de Israel.
ele logo depois é apresentado ao rei, torna-se protegido do rei devido às suas habilidades musicais. Lembrando que o rei Saul, ele é acometido de um espírito mal que vem da parte do Senhor, nós entendemos que com a permissão do Senhor, né? E somente quando Davi, então, toca a harpa, ele o acalma. Já o capítulo seguinte, você dá a impressão que Davi está se apresentando pela primeira vez ao rei. Não se fala nada, absolutamente nada, da unção que ele recebeu no capítulo anterior. Não se fala nada das suas habilidades musicais. Inclusive, alguns chegam a propor que esses dois capítulos teriam duas penas autorais diferentes. Isso dentro do chamado método histórico crítico. Agora, independente se você tem dois escritores aqui diferentes, ou seja, duas fontes diferentes, quando se estuda os dois livros de Samuel, se fala muito dessa possibilidade de você ter dois escritores aqui. Não vamos entrar em detalhes acerca disso, mas o mais importante é que, do ponto de vista sincrônico, ou seja, do ponto de vista da narrativa, esses dois capítulos, eles estão colocados como contraponto. No capítulo 16, como eu vou salientar aqui, no capítulo 16, procura mostrar justamente a responsabilidade divina, a iniciativa divina em comissionar, em chamar alguém. E é por isso que fala da unção e das suas habilidades. Aquilo que competia exclusivamente a Deus. Já no capítulo 17, o esforço humano que é salientado. Obviamente, ele vai agir com a ajuda de Deus, mas a iniciativa é de Davi, no capítulo 17. Deus não o manda para o campo de batalha. Ele se prontificou a fazer, a executar a obra de Deus. E a partir desse momento que ele se prontifica, então Deus o auxilia, como isso pode ser visto no capítulo 17. Então há esse contraponto entre a iniciativa divina, vamos colocar assim, no capítulo 16, e a iniciativa humana no capítulo 17. Robert Alter, nessa obra, ele inclusive, nessa página, aliás, são várias páginas que ele vai aproveitar para utilizar como exemplo 1 Samuel 17. São duas obras que são muito exploradas quando se fala de análise narrativa, que é o livro do Gênesis e o livro de Samuel. Falando especificamente, eu vou deixar num link esse PDF disponibilizado. Falando especificamente de 1 Samuel 17, nós percebemos que o que chama a atenção é esse embate, esse combate entre Davi e Golias. Inclusive, essa história é conhecida até por aqueles que não estão tão familiarizados com a Bíblia assim. De tal maneira que você, tirando uma introdução nos versículos 1 ao 3, e tirando essa conclusão nos versículos 55 ao 58, você tem uma primeira parte em que Davi e Golias são, digamos assim, apresentados, junto com as suas respectivas funções
narrativas, digamos assim. Logo depois, Davi e Golias são novamente apresentados dentro da narrativa, agora eles se encontrando. Então você tem uma primeira parte, que eu posso chamar de Davi e Golias 1, versículos 4 ao 16, e Davi e Golias 2, dos versículos 41 ao 54. E na parte central da narrativa, existe a questão de Davi ser apresentado ao desafio, qual é a atitude de Davi diante desse desafio e o que outras pessoas dizem para Davi acerca deste desafio. Então, por isso que essa parte central, ela pode ser chamada de Davi e o desafio, dos versículos 20 ao 40. Nessa primeira parte, tirando, obviamente, a introdução, como eu já disse. Nessa primeira parte, Golias é apresentado dos versículos 4 ao 7, e depois, nos versículos 12 ao 16, Davi também é apresentado. Os dois são apresentados formalmente dentro da narrativa. Depois que Golias ele é apresentado, ele lança o seu desafio. O seu desafio é que alguém possa representar Israel num combate com ele. O que ele salienta não é necessário que todos os dois exércitos envolvidos lutem. Eu represento os filisteus e vocês, israelitas, apresentam um representante. E todos estão com medo. Ninguém se prontifica. E aí, nos versículos 17 ao 19, Davi é enviado. Ele é enviado ao campo de batalha. Mas ele não é enviado por Deus e nem sequer é enviado com o propósito de entrar na batalha. Ele é enviado por seu pai com o propósito de levar mantimentos para os seus irmãos e verificar como eles estão. Então, notem que para o pai, Davi é apenas um auxiliar. Para o pai, os principais são os irmãos de Davi que estão lá empenhados na batalha. Então, esse é um dado narrativo bem importante. Davi não é enviado por Deus. Davi, nesse momento, não está sabendo nada acerca do desafio que foi lançado por Golias. Depois, então, e notem, Davi é apresentado, você tem a comparação com Davi sendo apresentado, Golias sendo apresentado e Davi sendo apresentado. O desafio de Golias vai ser contraposto ao envio de Davi por seu pai. Esse envio não é para responder ao desafio de Golias, só que uma vez lá no campo de batalha, o que acontece? Agora sim, na parte central, como Davi vai se relacionar com a questão do desafio. Primeiro, Davi toma conhecimento do desafio de Golias. Ele toma conhecimento pela boca do próprio Golias. Logo depois, Davi toma conhecimento do desafio que é feito
a Golias. Esse desafio, ele é proposto pelo rei Saul. Mas Davi, ele toma conhecimento através dos israelitas, dos soldados israelitas que estão no campo de batalha. Ele, nesse trecho aqui, dos versículos 24 ao 27, você não tem as próprias palavras de Saul. Você tem os soldados que estão relatando em segunda mão a Davi que o rei Saul fez esta proposta. Aqui na primeira parte, você tem apenas monólogos, ou seja, você tem pessoas falando, por exemplo, aqui o próprio Golias fala. O próprio Golias, ele fala e não recebe nenhuma resposta. Aqui, no envio de Davi, quem fala é o seu pai. Mas você não escuta, você não lê, melhor dizendo aqui nesse caso, dentro da narrativa, você não lê nenhuma resposta de Davi. Ele apenas prontamente vai ao campo de batalha para levar os mantimentos e para verificar como seu pai pede, verificar como seus irmãos estão. Aqui você tem, aqui na segunda parte você começa a ter diálogos. Só que nessa parte aqui do versículo 20 ao 23, você tem diálogos indiretos, citações indiretas. Você sabe que Davi conversa com seus irmãos, mas você não toma o conhecimento desse diálogo. E enquanto ele conversa com seus irmãos, ele escuta o desafio de Golias, porque Golias vai repetindo a cada dia esse desafio. Então aqui a narrativa não sentiu necessidade de repetir todas as palavras do desafio. Apenas diz que Golias lança novamente o desafio, como ele tem feito a cada dia, e Davi ouve, fica tomando conhecimento. Aí nos versículos 24 ao 27, aí sim, você tem um diálogo de Davi com os homens, com os soldados israelitas que estão no campo. E é através deles que Davi fica sabendo então da proposta do rei Saul. Agora você tem um rápido diálogo entre Davi e Eliabe, que é seu irmão. E esse diálogo, ele é desencorajador. É como se Eliabe dissesse: Davi, quem é você? E ainda acaba difamando Davi, dizendo: eu sei o que você quer aqui. Você deixou aquelas pobres ovelhas ali largadas. E Davi, ele não se sente desencorajado. Depois, Davi, ele é levado diante do rei Saul, e aí você tem um diálogo entre Davi e Saul, em que Saul também tenta desencorajar Davi, embora de uma maneira mais polida, de uma maneira mais, digamos assim, educada, já que Eliabe, ele não usou de tato algum. Eliabe foi até bastante ríspido com Davi. Saul já é mais polido, mas diante da insistência de Davi, Saul então ele concorda
e resolve entregar suas armaduras para Davi. E aí aquilo que nós já conhecemos bastante dessa narrativa, que Davi não se sente à vontade com as armaduras reais. Isso tem uma função narrativa importante. Nós vamos perceber que lá no início, quando Golias é apresentado, o seu armamento ele é descrito em detalhes. O fato dele utilizar elmo, dele utilizar uma caneleira, dele utilizar uma cota de malhas e assim por diante. O seu armamento é descrito em detalhes para mostrar que ele está bem equipado do ponto de vista militar. Ora, para que alguém possa enfrentar alguém tão bem armado, o israelita que vai enfrentá-lo também precisa estar bem armado. Mas Davi diz que ele nunca utilizou aquela armadura e por isso ele prefere abrir mão daquela armadura. Então, olhem que interessante, que eu fui marcando aqui como A, B, A linha, B linha. Golias, ele é apresentado. Davi é apresentado. E aqui, que eu marquei com A e A linha minúsculo, podemos dizer que o desafio é apresentado a Davi. E eu dividi aqui A e A linha. Davi toma conhecimento do desafio de Golias e Davi toma conhecimento do desafio feito a Golias. De qualquer maneira, o desafio, seja o de Golias, seja implicitamente o do rei Saul, esse desafio é apresentado a Davi. Se Golias ele mostra o seu desafio e Davi é enviado, e Davi deseja responder, enfrentar esse desafio, você percebe aqui, ó, B e B', que Davi, ele num primeiro momento, ele é desencorajado em duas situações. Eliabe chama atenção, primeiramente porque é um dos seus irmãos. Você poderia dizer, o irmão deveria ser o primeiro a apoiar, e não é o caso aqui. Agora é interessante também o significado do nome. Eliabe significa meu Deus é Pai. É bem interessante isso. Uma narrativa, você pode perceber esses significados de nomes, de lugares. Agora chegamos na terceira parte. Agora, finalmente, Davi e Golias vão se enfrentar. Aqui nós vamos ter, se A, Golias é apresentado e A linha, Davi é apresentado, há duas linhas, você tem um discurso entre Davi e Golias. Então vai do versículo 41 até o 47. Lá na primeira parte, se Golias apresenta seu desafio e Davi é enviado num primeiro momento sem tomar conhecimento de que ele enfrentará Golias, que ele aceitará o desafio, finalmente aqui acontece o combate. E aí dos versículos 55 ao 58 você tem a conclusão. Repassando aqui, o relato gira basicamente em torno de Davi e Golias, ressaltando suas oposições. Então é interessante essas oposições que nós verificamos aqui. Narrativamente, Davi é pequeno e jovem, enquanto Golias é grande e experiente.
Davi é israelita do povo de Deus, circuncidado, enquanto Golias é o filisteu e incircunciso. A circuncisão aqui significa que pertence à aliança feita entre Deus e Israel. Na parte central, começa uma série de diálogos em que o desafio em si é descrito. Aqui, lembrando, na primeira parte prevalecem os monólogos. Então, Davi, primeiramente, toma conhecimento do desafio de Golias pela boca do próprio. Nós já falamos aqui, enquanto conversava com os irmãos. Sem descrição do diálogo em si. Aliás, temos 2 discursos não citados, só indiretamente. Alter, né? Ele salienta isso, né, na sua obra, lá na página 99. Depois houve o contra-desafio, que nós podemos chamar de contra-desafio, por isso que eu coloquei contra aqui entre parênteses, a Golias proposto pelo rei Saul, do qual toma conhecimento num diálogo com os israelitas presentes no campo de batalha. Mas 2 diálogos procuram desencorajar Davi a aceitar o desafio. Primeiro, de maneira curta, pelo próprio irmão Eliabe, que nesse desencorajamento praticamente reforça o discurso desencorajador do próprio Golias. E depois, mais detalhado, mais sutil, mais polido, mais diplomático, digamos assim, pelo rei Saul. Nada lembra o rei Saul, a maneira que o rei Saul vai lidar depois com Davi lá na frente. Agora aqui na segunda página, finalmente o encontro prometido implicitamente entre Davi e Golias, na primeira parte, finalmente acontece. Primeiro há um diálogo entre Davi e Golias, que mostra as posições teológicas de cada lado. Você vê que Golias, ele defende a sua superioridade, implicitamente ele defende a superioridade do seu Deus, quando ele diz que amaldiçoa Davi pelos seus deuses, pelos deuses de Golias. E finalmente ocorre o combate em si. E novamente nós temos comparações. Todo momento, Golias e Davi, eles vão ser contrapostos, eles serão comparados. Golias compara a si mesmo com um cão, enquanto Davi, na verdade, o compara a um leão ou urso. Golias tem todo um equipamento ao seu dispor, enquanto Davi, por iniciativa própria, porque lá atrás, Saul, ele propôs emprestar o seu equipamento completo de batalha. Mas ele resolve dispor apenas de uma funda e pedras. Interessante como é descrito, como são descritos a funda e as pedras, que se contrapõem à espada e à lança. Golias, ele tem um equipamento completo, além da espada e da lança, mas ele faz questão de salientar a espada e a lança, contrapondo-se, então, a funda e as pedras. Golias, ele caminha para o combate, enquanto Davi apressou-se a correr para o combate. Interessante também essa comparação, lá no versículo 48. Se Golias possui um escudeiro para o apoiar, Davi está sozinho na batalha. Pelo menos pensando humanamente falando. Porque, na verdade, ele tem a companhia do Senhor dos Exércitos, de Adonai dos Exércitos. Tanto é que ele faz questão de dizer: eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, em nome de Adonai dos Exércitos. Por isso, Fockelman, lá em
Aqui deixou de sair um 9, 1999. Então, em 6 páginas, em 7 páginas, né, da página 29 a 35, ele detalha em várias páginas, né, como essa narrativa torna-se uma maestria em metáfora. Por isso que os pregadores gostam de explorar bastante, porque você tem aqui muitas metáforas. Agora, existe um detalhe fundamental que é explorado ainda por Fockeman, lá na página 33 do seu livro. É o detalhe em que, no momento fatal, em que finalmente Golias é atingido pela pedra lançada por Davi, e ele cai por terra, ele cai para frente. Um movimento de atingir sua testa seria de esperar que ele caia para trás. Mas o texto bíblico faz questão de salientar isso. Por isso, já alguns comentaristas têm lançado a hipótese que a pedra não teria acertado exatamente sua testa, mas a juntura da sua caneleira, dificultando seu movimento e fazendo-o tombar consequentemente para frente. E por que se levanta essa hipótese? Não somente pelo fato dele tombar para frente, mas o fato de que a palavra metzar, que significa testa, essa palavra é utilizada lá no versículo 49. Então, a palavra metzar, que significa testa, ou fronte, ela é muito parecida com a palavra mitzrah, ela aparece no versículo 6 e significa caneleira. Então, segundo alguns comentaristas, Fockeman defende essa tese, e um outro comentarista, Klein, ele também defende essa tese. Ou seja, ao invés de entender metzar, ao invés de entender metzar e assim traduzir como testa, fronte, lá no versículo 49, entender a mesma palavra que aparece no versículo 6, que é muito semelhante, que nas consoantes, você só tem aqui a diferença de uma consoante final, o acréscimo de uma consoante. Você não leva em consideração aqui a vocalização. Bom, lógico que isso é uma discussão se você pode ou não entender como as mesmas palavras ou palavras diferentes. Podemos dizer que o texto massorético, conforme ele foi copiado, recopiado e até mesmo vocalizado, ele faz essa diferença nas palavras. O mais importante, como bem pontua Fockeman, do ponto de vista narrativo, sem entrar nessa questão de qual palavra, como aquela palavra deve ser exatamente compreendida. Então, independente disso, como bem pontua Fockeman, que é do ponto narrativo, esse movimento para frente, de Golias tombar para frente, olha que interessante, significa que Golias está se prostrando, reconhecendo, deixa eu só colocar aqui, sim. Então, Golias está se prostrando, reconhecendo a superioridade não de Davi, mas do Deus que ele representa. Então você vê que, independente de onde exatamente Davi atingiu Golias, o mais importante é esse detalhe. Ele tombou para frente, como se estivesse prostrando, não diante de Davi, mas diante do Deus que ele representa. Então aqui eu encerro essa apresentação da análise narrativa de 1 Samuel 17. É uma análise bem interessante, por isso que ela é bem explorada.
Aqui nós temos as referências bibliográficas. Como eu disse, essa primeira obra, você tem também, ele faz algumas ponderações sobre 1 Samuel 17, só que nessa segunda edição ela tem mais detalhes. E você tem essa obra do Folcman muito interessante. Ele faz, e ele coloca como se fosse um resumo. É até uma obra de poucas páginas de fato, mas é uma daquelas obras densas, né? E também em inglês você tem os vários volumes em que Folcman ele faz uma análise narrativa dentro dos 2 livros de Samuel. Que Deus, então, abençoe e que nós possamos cada vez mais nos dedicar ao estudo da Palavra de Deus.